Olá, meus queridos amigos, estamos juntos mais um dia, mais uma terça-feira que o Senhor nos concede para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o seu nome e declararmos que Ele é o Senhor. Você que está conosco pelo canal 6 da Via Cabo e também você pode nos assistir pelo nosso site em tempo real, pelo tvmca.com.br. Lá no link TV Online você pode acompanhar toda a nossa programação. Quero deixar para você já os nossos canais de comunicação no comecinho do Devocional Intimidade dessa terça-feira. Lá no Facebook temos duas páginas, o Devocional Intimidade TV MCA e também o Frases Devocional Intimidade. E o nosso e-mail de comunicação, para você mandar a sua história, a sua crítica, conversar com a gente, devocionalintimidade@tvmca.com.br. No Café Intimidade desta manhã, eu vou conhecer um pouquinho a história do Ministério Igreja Palavra Viva e Eterna, do já conhecidíssimo pastor Irineu Grubert. Então não saia daí, nós estamos juntos nesta manhã no Café Intimidade. Seja bem-vindo ao Café Intimidade nesta manhã. Eu quero cumprimentar com muito carinho o pastor Irineu Grubert, que vão receber o senhor aqui. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Mônica, para mim é um prazer estar aqui. Entendo que é um momento muito bom, um momento de bênção de Deus, tanto para a gente aqui, como para quem nos assiste também, né? Verdade, então, né? E eu digo para o senhor, assim, como serva do Senhor e como uma menina, vou dizer assim, que eu já estou no alto dos meus 40 anos, mas tenho uma estrada, e eu me recordo que eu lhe conheci há muitos anos atrás na cidade de Joinville, no ensejo da gravação do segundo CD do Atmosfera de Adoração. E eu achei tão tremendo aquilo, e eu disse assim, um dia eu quero conversar com esse pastor, né? E Deus preparou para a gente poder estar perto, aqui, poder estar conversando acerca de algo que Deus tem feito na sua vida e principalmente através da sua vida de uma forma tão especial, né? E são muitos anos servindo ao Senhor já. Quantos anos, pastor? De ministério eu tenho 25, de conversão eu tenho 28, são 3 anos de conversão, depois ministério, né? Mas eu nasci num lar cristão, então já é um prazo longo, né? Ainda que você falou uma moça, nós somos eternos, é verdade, então nós somos né? novinhos ainda dentro dessa proporção, né? Essa aqui é a alegria do crente, a gente já começa a viver a eternidade aqui na Terra, então não importa, a gente vai viver nessa vida do Senhor. Mas a gente lá no site até, você está vendo o endereço do site aí, lá da Igreja Palavra Viva e Eterna, que você pode contactar, tem um resumo lá do seu testemunho. De hoje, a igreja que está ali na cidade de Balneário Camboriú, porque o pastor tinha uma vida, antes do ministério, tinha uma vida financeira, tinha uma vida empresarial muito estabelecida, mas existia algo que precisava ser transformado na sua vida e Deus tinha um chamado, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história, pastor. Na verdade, Mônica, assim, historicamente, minha família, meus avós, eles são judeus convertidos. Nasceram na Rússia, moraram na França, na Alemanha, vieram para o Brasil. Meus pais já nasceram dentro de uma outra realidade, dentro da igreja já estabelecida, da igreja histórica estabelecida. Eu, na minha família, fui a ovelha negra, né? De todos os meus irmãos, eu fui me converter com 27 anos de idade. E nessa época eu era empresário no ramo de supermercados, atacados de alimento, fazenda. Mas assim, eu acho que enquanto você não encontra um propósito eterno de Deus para a sua vida... O porquê do teu nascimento, você pode ter muito ou pode ter nada, você é insatisfeito do mesmo jeito. Exatamente. Então eu acho que mesmo tendo galgado alguma coisa no mundo corporativo, mas assim, dentro havia um vazio, né? Tanto que aos 27 anos de idade eu não queria mais viver. Então, dá para entender a dimensão da falta de Deus. Aí que a gente vê, não é o que você tem que faz com que você seja, mas aquilo que Deus tem para você que realmente vai lhe tornar uma pessoa completa. Sem sombra de dúvida. Aquilo que você faz em Deus. Eu acho que a grande chave desse mundo da prosperidade, que todo mundo pensa alcançar, né? Talvez Salmos capítulo 1, versículo 3, define bem certo o que é uma prosperidade. Tudo que você fizer em Deus, é que você vai achar assim o seu tamanho
para saciar a sua fome, o buraco que está dentro de você. Então, e talvez essa foi assim, a minha grande busca aos 27 anos de idade, depois de ter alcançado muitas coisas dentro daquilo que é físico, real, mesmo assim eu me encontrava ainda um mentiroso, uma pessoa viciada, assim, um vazio, não querendo mais viver. Tentando de alguma forma suprir essa necessidade que havia dentro de você, que o dinheiro, que a fama, que o sucesso não estava suprindo naquele momento. Muito pelo contrário, eu acho que eu ter dentro desse parâmetro das coisas físicas me levaram uma decomposição mais rápida do caráter, porque aí você tem condições de se destruir mais rápido. Exatamente. De se destruir tanto na vida do pecado, quanto na vida de vícios, né? E talvez um grande início, start das coisas aconteceu porque meu filho, bem pequenininho, meu primeiro filho, um bebê praticamente, pediu: pai, onde é que você estava nessas últimas horas? E aí eu tive que mentir para ele. E assim, depois eu fui no banheiro tomar banho, eu comecei a pensar: puxa, se você mente para a pessoa mais inocente da vida e que você pensa que vai seguir seus passos, vai ser seu herdeiro, e você está ensinando já o princípio mais errado da vida sobre mentir, determinar os passos dele dentro da mentira. E aí veio, não sei se uma espécie de depressão ou cair numa coisa real. E foi onde começou talvez a busca por Deus, e aí eu acabei até me encontrando um domingo dentro de um templo evangélico, e eu pensando em morrer, e terminar com a minha vida, e um pregador começou a falar de um novo começo. Eu pensei assim, isso é uma coisa meio antagônica, né? Porque você está aqui querendo acabar com a sua vida, e vem alguém e diz que tem um novo começo para você. E aquela noite eu compreendi aquela mensagem, e foi onde eu recebi Jesus Cristo na minha vida, e aí foi toda a história que mudou. Preparou a terra do seu coração porque havia todo um legado para ser estabelecido. E eu vou até aproveitar isso que o pastor acabou de falar agora. Você estava levando para o seu filho, então pequeno, algo que ele disse assim: mas o que eu estou entregando para o meu filho? Aí o pai lá do alto disse: não, o que eu tenho para você entregar é muito maior do que você imagina. E aí ele começou, a partir daquele dia, a mudar a sua história, não é, pastor? Exatamente. Eu lembro que a noite que eu me converti, um domingo à noite, não sei, mas eu não consegui dormir aquela noite. Inunda você de felicidade, de alegria, porque todo aquele peso de condenação, histórico ruim, muda tudo, e você se sente uma pessoa amada, perdoada, novas perspectivas de vida, né? Quando o dia raiou, eu estava acordado, a cor do dia é diferente. O respirar é diferente, porque tira-se uma película da frente dos nossos olhos, na verdade. Deus agora coloca um propósito eterno, você entende agora o desígnio de Deus para você, e aí é onde começou, 28 anos atrás, a história, minha conversão e depois ministério. E ali, pastora, aí até a gente falando na questão ministerial, aquilo que foi se seguindo depois, porque chegou um tempo que o Senhor disse assim: não, eu tenho isso para você. E chegou a hora de você começar como é que aconteceu esse processo? De você reconhecer o seu ministério em Deus, que eu acho que é o mais importante, não é o agir em si, mas se você não reconhece, você não age. Você reconhecer quem você era em Deus e aquilo que Ele tinha através de você. Porque dentro de tudo que você busca, eu nasci de novo, me encontrei dentro da igreja. A igreja é formada por pessoas que nasceram de novo, mas pessoas cheias de falhas, de erros, de ajustes que precisam ter na vida. E você pensa que vai entrar no lugar de anjos, né? Pessoas sem falhas. Um mundo cor-de-rosa que não é real, exatamente. Né? Então são pessoas que estão buscando assim. E dentro dessas falhas humanas, houve poucas pequenas decepções para mim. Que me fez entrar num estado de busca em Deus diferente. Eu lembro que num sábado à noite eu disse: Deus, ou o Senhor fala comigo, muda a minha história, ou eu não sei o que vai acontecer. E nesse dia Deus, eu teria talvez 1 ano de convertido, Deus falou muito comigo naquele texto dos discípulos a caminho de Emaús, que Jesus estava a ponto de aquecer o coração, mas eles estavam com a mente lá em Jerusalém. O que fizeram com Jesus? Era um homem bom, porque mataram, né? E Jesus estava com eles, vivo, né? E aí Deus falou exatamente comigo: você está só pensando, olhando nos defeitos dos outros, nas coisas dos outros, você não olha para eu que estou com você. E daí eu fiz uma decisão, é interessante. Naquele dia eu decidi assim, Deus me falou sobre princípio de oração e confissão da palavra de Deus.
E eu disse, Deus, eu vou orar até que o Senhor me mata ou me muda, um dos dois, né? Uhum. Mas sempre foi radical. Mas normalmente Deus sempre vai mudar a gente, né? Uhum, com certeza. E eu passei a ter uma vida de oração de 2 a 10 horas por dia. E principalmente oração em outras línguas, foi o entendimento que Deus me deu. E eu comecei a me fechar nos meus horários de almoço, o tempo que eu tinha livre, porque eu ainda era um empresário, gastar mais tempo com isso. E na medida que isso foi acontecendo, próximo de 1 ano que eu estava nesse propósito de orar de 2 a 10 horas por dia, eu comecei a ter uma inversão de valores. A paixão pelas coisas naturais, ou seja, por aquilo que eu era o empresário, que estava na frente, começou a ser segundo plano. O amor pela pregação do evangelho, por evangelizar, começou a se tornar maior. Foi sendo gerado pelo Espírito Santo. Exatamente, foi uma coisa consumindo a outra. Uhum. Em vez de eu ser consumido por aquela ideia de você ficar rico, ganhar dinheiro, eu agora estava sendo consumido por Deus pela ideia de pregar o Evangelho, de servir a Deus, de estabelecer o maior propósito de Deus na terra, que é um avivamento, salvação de pessoas. Então, essa área foi ganhando da minha vida do material, do palpável. Exatamente. Então foi um processo, não aconteceu assim do dia para a noite. Foi assim num período de 1 ano e meio isso. Tremendo, pastor. Isso foi estabelecendo, e até tem uma frase aqui que eu acho muito interessante, que eu achei lá no seu testemunho, que diz assim, ó, e a gente vai conversar no próximo bloco um pouquinho mais profundamente do ministério em si, do que Deus está fazendo. Mas tem uma frase que me chamou bem a atenção, ó. Em obediência, então, ao Senhor, você doou a sua empresa e há 25 anos o mundo dos negócios perdeu um excelente administrador, mas o reino ganhou um tremendo pregador, ganhou um tremendo homem de Deus, né? Então, houve uma inversão, digamos assim, total, segundo você falou, né? Segundo o pastor nos relatou aqui, e Deus, então, passou a estabelecer não só o projeto terreno, mas todo o projeto eterno que envolvia a sua vida. E eu lhe digo, quero encerrar falando isso, a sua riqueza hoje em almas, ela é milhares de vezes superior a qualquer coisa que se pudesse alcançar aqui no mundo terreno, embora não seja errado. Nós podemos conquistar, podemos ter tudo isso, mas existe um projeto eterno para todos nós, não é, pastor? Amém, amém. E você que está aí do outro lado, não sai daí, porque a continuação dessa história é muito especial. É só um minutinho e o Café Intimidade já está de volta.